Olá, boa tarde. Estou aqui hoje nesse horário aleatório, tenho feito os encontros da leitura orante de manhã, mas hoje de manhã eu fiz e eu não achei que ficou bom. Eu achei que podia ter refletido um pouquinho melhor sobre a palavra, que é uma palavra muito rica e eu acabei não deixando salvo, então eu vou fazer de novo para ficar salvo e para que você, quando você assistir, possa ter essa experiência melhor, né, com a palavra de Deus. Então a gente vai rezar rapidinho, a palavra é essa que tá aí no título, Lucas 2, do 25 ao 32, que é o encontro de Simeão com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então eu vou ler a palavra e quando você for fazer a sua leitura orante, que você possa ler com carinho e prestar bastante atenção, porque realmente é uma palavra muito rica. Na verdade, o trecho para hoje seria um pouco maior, eu cortei um pouquinho porque eu acho que só esse pedacinho já é suficiente para a gente refletir. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Ontem eu falava que quando a gente não tem intimidade, quando a gente não conhece a Deus e não sabe como ele age, a gente acaba procurando a Deus em lugares onde ele não vai estar, né? Onde a gente imagina que a gente gostaria que ele estivesse, mas que ele não vai estar. E essa palavra, então, a primeira pergunta que a gente tem, né, para responder é o que diz o texto lido. E o que diz esse texto lido? Diz que existia um homem e esse homem tinha dentro dele o Espírito Santo, em uma época que ninguém tinha. Em uma época em que o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre o povo. Mas existia um homem que era escolhido por Deus, que era santo, que era Simeão. E Simeão possuía o Espírito Santo dentro dele. Isso significa que Simeão tinha intimidade com Deus. Ele era um homem escolhido por Deus para ter intimidade com ele num tempo que ninguém mais tinha. Então, quando Nossa Senhora e São José vão levar Jesus até o templo, Simeão sabe, porque o Espírito Santo diz. Entende? É uma intimidade tão profunda que leva Simeão ao templo no momento certo em que Jesus vai estar lá, porque o Espírito Santo disse.
E ao contrário dos reis magos que vão procurar Jesus no lugar errado, Simeão vai no momento certo, no lugar certo, porque ele tem intimidade com Deus. E ele se permite ser guiado por Deus até o templo naquele momento. Essa intimidade, ela nos conduz, ela nos move até onde Deus está naturalmente. Ao contrário de quando a gente fica tentando procurar um Deus que a gente mesmo criou no nosso coração. Então é isso que diz o texto lido, que no momento em que ninguém mais tinha o Espírito Santo dentro de si, Simeão tinha, porque ele era um homem escolhido por Deus, um homem santo, e ele encontrou Jesus. E o que esse texto diz para mim? Para mim, esse texto diz que me falta essa intimidade que eu venho falando desde ontem. Me falta essa intimidade de ter os meus sentidos aguçados ao Espírito Santo. Me falta essa intimidade de estar aqui agora e o Espírito Santo me mover para lá e eu ir sem resistência nenhuma, sabendo que com certeza ele está me levando para algo que é bom. Simeão era um homem idoso, já cansado, que serviu a vida toda no templo. E tudo que ele queria era descansar no Senhor, porque ele era um homem santo. Mas ele não queria descansar no Senhor antes que os olhos dele pudessem ver a salvação. E os nossos olhos já viram a salvação. Os nossos olhos já viram a salvação e mesmo assim a gente não se permite ser conduzido por Deus dessa forma. Nós vivemos em um tempo onde qualquer pessoa, qualquer um mesmo, pode ter o Espírito Santo dentro de si. Qualquer um. Independente de quem seja, independente do que já tenha feito na vida, independente se nasceu bom ou se foi mal a vida toda e só resolveu ser bom depois de tanto tempo, qualquer pessoa, porque o Espírito Santo veio sobre todos. Qualquer um que clame, venha Espírito Santo sobre a minha vida, é batizado no Espírito. É uma graça tão absurda que antes era escolhida a dedo quem ia receber e que hoje todo mundo pode ter, mas que a gente não aproveita. É isso que essa palavra diz para mim, que eu tenho uma graça que pouquíssimas pessoas experimentaram antes de Jesus e que eu não aproveito. E mais do que isso, Simeão sabia que ia vir sobre Israel a salvação. Ele sabia que o Filho de Deus ia nascer para libertar o povo. E isso era, na época de Simeão, uma profecia. Simeão nem sabia se realmente ia acontecer antes dele morrer. Deus falou isso para ele e ele acreditou sem nenhum indício de que isso fosse acontecer. Era algo que era distante, abstrato. Mas hoje, todo mundo sabe que a salvação veio. Todo mundo sabe que Jesus morreu por nós. E mesmo assim, a gente não crê em algo que já aconteceu. Porque a gente não toma para nós essa salvação. Então é isso que essa palavra me diz. Que me falta essa intimidade de compreender que eu recebi uma graça por ter nascido hoje, no tempo em que eu nasci, uma graça muito, muito maior do que os grandes santos que viveram antes de Jesus. Os grandes homens, os homens grandiosos escolhidos por Deus, profetas, não receberam a graça que eu recebi. E eu não aproveito. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora por um instante e respondesse a essa palavra. O que você tem a responder para esse texto? Eu tenho a responder que eu quero, Senhor, mais uma vez ser batizado em Ti, para que eu tenha essa
disposição de caminhar para onde o Senhor deseja que eu vá. Eu quero, Espírito Santo, ter a certeza de que o Senhor habita em mim, porque a minha fé é muito fraca. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa caminhar ao teu encontro. E eu quero, Senhor, valorizar a salvação que o Senhor me deu e que eu não valorizo. É isso que eu tenho para responder para esse texto hoje. Que eu quero viver assim como Simeão, sendo conduzido para onde o Espírito Santo manda, na certeza de que o Espírito Santo me leva para onde é bom para mim. E que aí no seu diário você possa escrever o que essa palavra faz. O que essa palavra faz na sua vida hoje? Qual é o papel dessa palavra na sua vida hoje? Por que você está ouvindo essa palavra hoje? Alguma coisa precisava ser mexida dentro de você. O que é essa coisa? Porque em mim é o comodismo. É o comodismo que não me permite viver uma intimidade que Deus quer de mim e que eu não busco. Essa palavra hoje vem me incomodar profundamente, para que eu saia dessa inércia, dessa mediocridade que eu tenho vivido e viva uma vida de fé, uma vida movida e conduzida pelo Espírito Santo. É isso que essa palavra vem dizer para mim hoje. Eu espero que ela também tenha falado com você. Eu espero que quando você ver esse vídeo, você tenha esse incômodo aí no seu coração também, para que o Espírito Santo possa agir em você grandemente e possa te encaminhar para onde Jesus está, para que a gente possa viver a salvação que veio sobre nós pela morte e ressurreição do Senhor. Amém? Então é isso. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã eu volto de manhã às 7h30. Mas se você achar que esse horário das 7h30 não tá muito legal, coloca nos comentários um horário que você acha que seria melhor, um horário que você consegue acompanhar com mais calma, que daí eu vejo se eu consigo encaixar e a gente vai mudando até achar um horário que seja bom para todo mundo. Tá bom? Até mais. Tchau.